Boa tarde. Você conhece alguém que tenha bio no Twitter, passando pela vida sem deixar ninguém passar por ela, sem evoluir? Este é o Edmur Sayani. Eu o convidei para contar um pouco da sua história empreendedora e compartilhar a sua experiência. Eu sou Paola Tucunduva e agora começa um programa Alma do Negócio. Ok, estamos aqui direto do estúdio da Just TV. Excepcionalmente, este programa está sendo gravado, por isso não vamos responder às suas perguntas. Eu, que tenho a honra de entrevistar Edmur Sayani, ele que é sócio da Ponto de Referência, empreendedor com uma história e muita experiência. Eu perguntei para ele, como eu posso te apresentar? Um cara bacana. Esse é o Edmur Sayani. Você vai conseguir ouvir frases para explicar quem é ele. É um dos caras mais referências que conheço. Esse é ele. Você quer conhecê-lo? Então vamos a essa entrevista. Edmur, é muito bom estar aqui com você. A honra é minha e assim, essas palavras que você falou, assim, eu pelo menos tento ser bacana. Tenho certeza que você é e é muito bom estar aqui. Foi muito bom conhecer a Mônica, fizemos uma entrevista. Se você quer conhecer, falamos sobre atendimento a cliente com a Mônica Pontalti. Visita o nosso blog www.almadonegócio.tv. Lá você pode assistir essa entrevista. E aí eu queria que você me contasse um pouco, Edmur, da sua experiência. Como é que é aí empreender? Da onde veio a ideia da Ponto de Referência? Como que você começou? Eu sou de Ribeirão Preto, nasci filho de pai empreendedor, que na verdade meu pai não era empreendedor, o pai dele que era empreendedor, dono de uma fábrica de sapatos, e estudei engenharia mecânica no ITA, que era uma coisa que não esperava muito fazer, com uma vocação zero de engenharia. Tá brincando, e fez ITA. Eu dava aula de português no cursinho para poder balancear a falta de vontade que eu tinha de fazer engenharia. Mas meu pai era duro, batalhador e conseguiu me enfiar no ITA. O que eu tive que fazer? Me formar. Falei, vou honrar a confiança do meu pai. E você também era bom, porque sem vocação, entrar no ITA e fazer engenharia é coisa para gente grande. Ralei muito. Para entrar é difícil, para sair é muito mais difícil. Só para você ter uma ideia, isso é verdade, eu sonho até hoje que eu não tinha acabado o ITA. Tá brincando? Que eu não acabei o ITA, que eu não acabei. Alguma coisa aconteceu, eu não acabei. Mas acabei. Mas acabou. Acabei. É engenheiro. Acabei e fui fazer foguete. Logo que eu me formei, fui fazer foguete no CTA, lá no Instituto de Atividades Espaciais, que eu brinco que, essa é brincadeira, aqui no teu programa eu posso falar isso, que eu aprendi que foguete só sobe com fogo no rabo. E eu falo que empreendedor também só dá certo com fogo no rabo. Se o cara não tiver ânimo... Não vai, né? Exatamente. Precisa de muito ânimo, ainda mais para empreender no Brasil. Acabou. Né? Mas eu acho que empreender em qualquer lugar, o Brasil é mais difícil, mas acho que o ânimo do empreendedor, a alma do empreendedor, eu acho que a coisa da alma, eu até brinco que não é o segredo que é a alma do negócio, é a alma que é o segredo do negócio. Eu gosto muito do nome do seu programa, do seu tema, por causa disso. Fiz 2 anos e meio de CTA, eu tinha filho na escola. Então, eu fui empreendedor, arrimo de família, com um pai duro, aos 44 anos, depois de ter feito uma carreira, que eu adoro minha carreira, porque eu não fiz carreira com plano de carreira, fiz carreira com plano de vida. Quando a empresa não me dava a oportunidade que eu queria, ou os valores não batiam, eu ia, apesar de ter 3 filhos, com 26 anos, eu cutucava o mundo e falava, esse era o meu nível de empreendedorismo máximo, não vou ficar numa empresa que eu não gosto. Tem gente, eu ouvi outro dia até um cara que fala de empreendedorismo falar, e eu não concordo, que empregado é apertador de botão e parafuso. Não concordo com isso. Eu acho que o empregado, em qualquer lugar que ele esteja, se ele tiver coragem, ele transforma a empresa. É verdade. Isso aí, para mim... Você pode ter o seu empreendedorismo dentro da empresa. Não, e não brinca não, porque essa coisa é muito taxativa de que você só pode ser empreendedor. Senão você invalida o cara que vai trabalhar com o empreendedor. É verdade. Né? Você não está validando. Eu fui cutucando a onça com vara curta. Em todos os lugares que eu trabalhei, eu desafiava
para construir diferente. Eu achava que onde eu estivesse, o lugar poderia melhorar e teria que melhorar e eu poderia ajudar. E sempre fiz isso. Até que eu cheguei a ser diretor de marketing da Nacional Seguros, onde eu fiz um movimento bacana de triplicar volume junto com a equipe que estava lá, triplicar lucro e fazer a Nacional sair de 11º para 5º do ranking em 1 ano e meio. Eu falei, caramba, como é que a gente conseguiu isso aí? Mas, basicamente, minha vida sempre foi tratar o pessoal bem, entender o foco do cliente e posicionar o pessoal para tentar ajudar o cliente. Então, hoje, o mote principal da minha empresa é ecologia empresarial. Ecologia empresarial, esse é um conceito novo. Exatamente, construir uma empresa onde as pessoas ajudem as pessoas, que ajudem as pessoas, que ajudam um cliente. O maior dilema que tem nas empresas é falta de integração. É verdade. Então, onde a gente entra... falta de integração e comunicação, que uma está muito ligada na outra. Mas eu diria assim, né? Eu falo que integração é o mote do assunto. Por quê? Porque se eu me sinto lutando pela mesma coisa que meu vizinho, isso não é missão, porque missão é obrigação, é exército, a gente fala que é causa. Se eu tenho a mesma causa que ele, nós não temos equipes na empresa nem feudos, eu tenho uma equipe. Tá. Claro que é mais fácil fazer isso quando a empresa é menor, mas a gente já conseguiu em empresas enormes, por conta dessa minha convicção que eu fui aprendendo. Na Mesbla tive 13 mil funcionários de loja. Era o maior recurso que eu podia ter a custo fixo, já está no custo fixo. Então eu fiz pesquisas na Mesbla, indo à loja, em escada rolante. Pessoal, o que nós estamos precisando? O que está pegando? E dando resposta para o pessoal. E você não imagina o quanto que esse respeito à opinião de alguém que está lá na ponta me ajudou. Olha muito, só. Muito. Só de ouvir esse pessoal. Agora, isso eu vou aproveitar para te perguntar, Edmur, porque teoricamente todo mundo sabe disso, que quem está lá na frente, quem está em contato com o cliente, tem informações importantes. E por que as pessoas usam tão pouco isso? Olha, eu não vou te dizer que eu tenho uma resposta única para isso. Eu fui trabalhar com cigarro, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a boleia do caminhão entregar cigarro. Eu fui para trabalhar com bebida, fui para a boleia, eu trabalhava com os franqueados da Pepsi, eu acordava às 5 da manhã, ao meio-dia eu tinha acabado de fazer a rota, aí ia almoçar com o franqueado. E aí, como é que tá? Tudo bem? Eu era um cara da matriz que supostamente... teria a autoridade de... Mas eu não me achava com autoridade. Eu falava, se eu não conhecer mais do que esse cara... E eu sempre falei assim, eu como líder de qualquer coisa, só vou ser influente na vida das pessoas se eu conhecer tanto quanto ou mais do que elas. Eu ia a campo. Até que é o melhor jeito de você aprender, caramba, agora né? pensa no seguinte, acho que tem um pouco de medo misturado com... falta de humildade, tá certo? Mas é um pouco de medo também, porque quando você vai para o campo, as pessoas te falam as verdades com uma violência total, né? E aí, algumas vezes, você se sente culpado por isso, mas não é? Até se sentir culpado, eu acho que se o cara se sente culpado, por exemplo, na Mesbla, o resultado da escada rolante, o que tem que melhorar, e pode ser melhorado hoje, na hora do almoço eu já tinha trabalhado com a matriz. O que tinha que melhorar, perdão, e tinha data para melhorar, marcava a data. E o que não era possível melhorar, eu chamava a pessoa que deu a solução e justificava para ela e pedia para ela não parar de dar outras sugestões. Eu não sou o cara, eu falo que eu gosto de gente que merece, né? Porque as pessoas falam, eu gosto de gente e tal. Eu adoro pessoas que mereçam, que batalhem, tá certo? E por isso que eu valorizo tanto funcionários que me ajudaram a mudar as empresas. Na Johnson & Johnson eu tive um caso que eu fui nomeado... Desculpe assim, o hiperlink, né? Mas eu tive um caso assim, eu era gerente, eu era foguete, fui para a Johnson & Johnson, engenharia. Me nomearam para a fábrica. Engenheiro do ITA, eu não sabia nada de injetora. E deu um problema na injetora, 25% de perda. E aí meu chefe, olha o lixo, eu levo o lixo, chama o especialista de molde. E o funcionário batendo o pezinho, me olhando. O que aconteceu? Ele falou, tá vendo essa cumbuca de papelão aqui? Está vendo o estojo de fio dental? O problema é com a injetora de estojo de fio dental. Aquela coisa branquinha, né? Sei. Certo? Está vendo esse cabelinho aqui? Até aí? Sim. Essa cumbuca de papelão tem fibra. Quando o estojo vai lá, a fibra se solta, vai para o moinho e vai para o canhão e suja. Tira a cumbuca de papelão e põe uma de plástico, o problema acaba. Aí eu, caramba! Nossa, que lição era verdade. De vida, no dia seguinte, né? Aí eu virei para o cara, vem cá, por que você não fala? Tentei falar 26 vezes para o gerente anterior. Na 27ª eu parei.
Aí li, há 4 meses atrás, um artigo da Harvard, por que as pessoas nas empresas param de falar as coisas. Sabe por quê? Porque não adianta. Se você não é ouvido... nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, a mesma coisa que você está dizendo que as pessoas não fazem, aqui não fazem. Eu fiz movimentos com pessoas, já na fase de consultoria, Michel Levy, que é o presidente da Microsoft, na época a gente estava fazendo um trabalho para ele na TIM, e eu falei, Michel, você conhece Moisés? Não. Moisés, 10 mandamentos? Ah, Moisés, não, 10 mandamentos. Eu achei que era Moisés Ele falou a mesma coisa. Não, você conhece. 10 mandamentos, aquela coisa do Mar Vermelho, abrir o Mar Vermelho. Se você não abrir o Mar Vermelho que existe entre a direção e o que acontece na ponta, porque o povo mente. Se deixar por conta do pessoal, se você não tiver uma relação de torcida a favor estabelecida, o pessoal mente. É verdade. Com gringo, então, nem se fala. O gringo vem lá dos Estados Unidos, o que mais acontece é você fazer uma preparação de apresentação para ele mentirosa. Nas empresas é uma piada, né? Você faz o caminho das pedras para o líder percorrer para ver como está o mercado. Os caras bons falam, eu quero sair daqui, eu quero outra. Vamos naquela ali. E aí você vê a verdade do mercado. Então as pessoas parecem que têm um masoquismo de se deixar enganar, entendeu? E todas as vezes que eu ia a campo, na época eu era menino, agora não sou mais, o que você é? Eu sou gerente de produto, fala que eu sou qualquer coisa. E quando eu saía consultoria, a mesma coisa, eu não faço uma consultoria sem sair a campo. Sem conhecer o seu cliente e o chão de fábrica dele. Aí, então me conta um pouco, quando que você resolveu largar o mundo corporativo e empreender? Então eu te falei que foi por indignação que eu virei empreendedor, né? Eu sempre busquei lugares onde pudesse realizar cada vez mais, né? Aí eu era produto, era não sei o que lá. Na Johnson & Johnson, que era o sonho da minha vida, a Johnson & Johnson, na época que eu trabalhei, era inimaginável. Era a empresa mais linda do mundo, toda organizada, um ambiente maravilhoso, humanista. O José Sanches, que era o presidente na época, um cara que veio de vendas com uma humanidade. O Jô Soares, uma vez na convenção, começou a usar aquele artifício dele de fazer piada com alguém para fazer graça. José Sanches. As pessoas amavam tanto o Sanches que mandaram ele embora do show. Nossa. Entendeu? Chega, não vai brincar com o meu presidente, porque o meu presidente é meu presidente. Orgulho, né? É um cara que faz a gente se sentir feliz. Na Johnson, eu era fábrica, fui para marketing, para administração de vendas, que foi onde eu aprendi muito, e marketing. Chegou em marketing um vice-presidente, que eu não vou mencionar o nome aqui, mas seria bom mencionar, eu quero que você volte para a fábrica. E eu já tinha feito o MBA na Fundação Getúlio Vargas, que não era MBA, era o SEAG, para ir para marketing. E eu queria marketing, eu não tinha vocação de fábrica. Quer dizer, até tinha, mas faria bem, como eu fiz o ITA bem, mas com muito esforço e muito... Aí eu falei, quero ir para produto. Santista, 30 anos. Falei, com 30 anos tem que ser gerente de produto. Saí para produto na Santista. Com 1 ano e meio de Santista, eles achavam que tinham que me promover. E eu não sabia nada. Eu falei, não, ainda não. Fui para o Rio, aí tive uma oportunidade da Reynolds Cigarros, uma pessoa me chamou para lá, dobrou o salário. Lembra? Com 26 anos eu tinha filho. Vivia no vermelho, 3 filhos. Vivia no vermelho, não saía do vermelho. Aí me chamaram para ir para o Rio, eu aceitei. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque além de ter dado... Hoje você é carioca, né? Eu sou ribeirão pretano com espírito carioca, mas o pessoal de Ribeirão Preto, acho que é porque o padroeiro da cidade é o mesmo do Rio, que é São Sebastião, né? Então tem um tá pouco tudo do em espírito, casa. Sol, boteco e tal. Aí fui Reynolds, 1 ano depois saí, porque 6 meses depois saí. Nossa. Pepsi, aí aprendi muito na Pepsi, mais pelo lado negativo do que positivo, 3 anos e meio. Aí fui para a Mesbla, que foi uma coisa maravilhosa, que eu só sei o que eu sei hoje por ter ido para a Mesbla. Aí fui ser gerente geral de empresa, não, primeiro Nacional Seguros, depois gerente geral de empresa, que eu falei, agora eu vou... E eu tinha uma opção, assim, com 35 anos, ou eu vou ser gerente geral de uma empresa que eu goste muito, ou eu vou ter a minha própria empresa. Só que aí eu fui achando empresas que eu tinha muito, até a Pena Branca, que era a última. Transformar farinha em pão semi-assado, que é uma tecnologia bacana, que hoje está no Brasil inteiro, que eu tenho orgulho de falar que fui eu que trouxe para o Brasil, e transformar a Pizza Hut, na época, em outra franquia. 1 ano e meio depois, de 3 ciclos de 1 ano e meio depois, que eu já não parava mais nas empresas, esse cidadão que era meu chefe, uma pessoa inimaginável, Ruben Vittoiper, falou, eu fui para o conselho, e meu irmão falou que não quer mais isso que você se esforçou para fazer por 1 ano e meio. Aí eu chorei 2 anos e falei, prometo que nunca mais eu vou trabalhar para ninguém, e abri minha empresa, que era eu e um computador.
Olha só, isso foi quando? Faz 15 anos. 15 anos, aí começou Foi indignação ponto de pura. referência. Cheguei para minha mulher, Marta, é o seguinte, não é a mulher dos meus filhos, quero ser empreendedor, quero abrir minha empresa. Ela virou para mim e falou, eu tinha comprado uma loja, já tinha uma loja, mas era dela. Tá. A loja era, eu tinha um pet shop no Rio, que eu sou sócio de um cara que foi meu estagiário na Johnson, mas para mim aquilo não contava como o meu, entendeu? Foi uma aposta que eu fiz de investimento, mas não era eu. E ela falou, quanto dinheiro você tem? Eu falei, tem 6 meses de custo fixo. E eu tinha muito, era amigo. Engraçado que eu nasci no dia de São Jorge, quem me contratou? Jorge Scruz na Compaq, Jorge Fortes na Castrol, Jorge Gerdau da Dubir, em Porto Alegre, e Jorge Garcia, para dar aula no PDG. 4 Jorges. Nossa, olha só. Então... Eu fui abençoado. E aí virei empreendedor, hoje tem 60 pessoas na minha empresa, uma coisa bacana, e a gente aprendeu a fazer um negócio bacana, que é essa história de ajudar os outros a tratar bem os outros. E mostrar o quanto se ganha com isso. Esse conceito novo da ecologia empresarial. Gostei disso. Então quer dizer que a ponto de referência começou 15 anos atrás, era você e o computador, hoje uma equipe de 60 pessoas que atendem clientes no Brasil todo. Graças a Deus. E vocês buscam, vamos dizer, como implantar esse conceito da ecologia dos negócios, é isso? Ecologia das empresas. É um líder. A gente busca líderes nas empresas que acreditam nisso. Até o pessoal falou, agora, o ano passado, né, foi um ano prolífero para consultoria. Né? Eu falei, para nós nem tanto. Por quê? Porque o nosso público-alvo são 10% dos executivos. Estatisticamente, eu falo assim, quantas pessoas pensam genuinamente em gente e não são discurso? 10% dos empresários. Esse é o seu público-alvo. Essas são as empresas que vão ser clientes ou já foram da PDR. E não são... Engraçado que assim, não são empresas. São pessoas dentro das empresas. Tem lugares onde você não imagina que vai acontecer nada, só que aquela pessoa, a gente chama de célula-tronco de um movimento bacana desse, entendeu? Célula-tronco. Aí você olha o cara, fala, pô, esse cara... Às vezes tem projeto, em consultoria tem muito isso, né? Projeto difícil é mais caro. Projeto chato é muito mais caro. E projeto fácil você cobra menos só pelo prazer de fazer o trabalho. Então, tem pessoas com as quais eu convivi que são... Agora, me dá uma ideia, vamos dizer assim, de projetos que vocês implantam nas empresas. Olha, a gente tinha um projeto que talvez seja o projeto do qual eu mais me orgulho de ter implantado, na Multibras. Logo que a Whirlpool se associou, comprou a Multibras, tinha um cara, gerente de serviço da Multibras, tinha um diretor de serviço e eles nos chamaram para fazer um trabalho. Paulo Periquito era presidente, conheci o Paulo há um tempão, só me enrolava. A gente se admirava muito, mas ele nunca quis usar a amizade que a gente tinha. E aí um cara percebeu isso aí. Aí fomos fazer um trabalho que era melhorar e qualificar a assistência técnica da Brastemp. Por acaso hoje está tendo um viral aí de que a Brastemp é ruim. É muito horrível. Eu não acho que seja verdade. Né? Mas é alguma infelicidade que aconteceu. O que aconteceu? Nós fizemos um trabalho de 4 anos. O camarada que fez esse trabalho se chama Eduardo Terra, acabou prefaciando meu segundo livro, de tanta admiração que eu tenho por ele, o gerente de serviço, que é um cara espetacular. Continua lá? Não, aposentou. Tá. A gente tem um método de construir o norte único compartilhado, botar uma causa para as pessoas se unirem, e aí começa a fazer o deployment dessas histórias, acordos entre as áreas. A gente criou um sistema para fazer isso, tá? Essa é uma coisa, a única coisa de engenharia que se manteve na minha cabeça, e talvez até por conta de que as pessoas acham que atendimento e melhoria de integração é perfumaria. Não é. Tem que fazer um trabalho consistente. A gente criou um sistema para provar que isso é importante. Porque para ser consistente tem que ter um procedimento, senão não vai ser consistente. O que faz acontecer as coisas é a integração das pessoas. Tá. Agora, se você tiver um processo que as pessoas possam exceder, a gente tem um negócio... que é script, superar o acrônimo criativamente o roteiro, incorporando a sua personalidade e talento. Perfeito. Tem que ter um processo, mas você tem que superar esse processo. E você só supera se você acordar de manhã sabendo que aquilo vai ser um troço bacana dessa. Isso é a causa e a gente implantou. Resultado final, com o know-how deles e a nossa catálise, que eu falo que a gente tem que entrar, catalisar e sumir. Né? Porque eu não posso ser muleta dos caras. A gente trabalhou 4 anos fazendo 3 projetos diferentes. Acaba. Eu gosto de começo, meio e fim. Eles viraram a melhor assistência técnica em indicadores deles da Whirlpool Mundial. Olha só. Então eu me orgulho muito disso. Agora, lembra, se a gente até
tem falado muito isso. A energia da liderança é indispensável e não sobrevive. O Jack Welch fala isso o tempo todo. O Six Sigma que ele usou era uma maneira de exercer a liderança dele. Ele escolheu aquele método, poderia ter escolhido o outro. Maravilhoso. Eu quero aproveitar, eu sei que você esteve em Nova York, na Frio. NRF, né? A National Retail Federation, NRF, que comemorou aí a edição de número 100. Queria que você contasse um pouco como é que foi. Eu soube que tinham muitos brasileiros lá e o que você aprendeu, viu e trouxe na bagagem do conhecimento. Só para te dizer, né? O NRF, a NRF, ou sei lá o quê, faz o tal do Big Show, né? Esses 3 dias lá, 4 dias são o Big Show da NRF. Eu vou lá há 15 anos, tá? Houve uma mudança de presidente lá na NRF e esse ano, desculpa, eu tenho que falar, foi a pior NRF que eu já fui. Eu li muito isso no Twitter. Isso. Todo mundo esperando que seria uma edição muito especial e todo mundo ficou muito decepcionado, porque ano passado disse que foi maravilhosa, né? Posso te dizer, minha opinião? Eu acho que ela tem sido a cada ano pior. A primeira que eu fui, pode ser que tenha um negócio assim, entrei no varejo e fui. Então, para mim, aquilo era a Disney do varejo. Só que eu vi uma aula com um cidadão que até hoje é meu guru, chamado Joe Siegel, 92 anos. A primeira vez que eu cheguei no NRF, tinha palestras Concurrent Sessions. Aquela escolha de Sofia total. Você não sabe como escolher, qual que você vai perder? Você vai perder alguma. Aí eu descobri que você vai perder muitas. Então, agora a gente manda 10 pessoas da ponto de referência para tentar fazer cobertura. Esse cara me deu uma aula de produto, que não era a minha área, que a partir de então eu passei a discutir produto com o pessoal de produto, uma autoridade. Esse cara, só para você ter uma ideia, esse cara fala assim, ó, sapato feminino se vende por hora. A hora que a mulher vai usar e quantas horas ela vai usar. Bom ou não? Fantástico. O cara é perfeito, ele conhece coisas. E eu vi isso lá na primeira NRF. Nessa, houve um negócio assim, quem domina patrocínio é TI. Portanto, qual foi o tema mais importante que aconteceu lá? TI. Como se TI fosse a coisa mais importante para o varejo. É uma das mais, mas não é a mais. Perfeito. Entendeu? Então você tem ainda atendimento, você tem ainda marketing, você tem visual merchandising, que eles deixaram de fazer. Tinha um design, um fórum lá, que era a coisa mais linda do mundo. Várias pessoas falando de apresentação visual de loja e tal, e arquitetura. Acabaram com isso. Por quê? Para dar espaço para o TI. Cara, isso foi degradante. E isso fez com que, ao invés de você ter palestrantes ou pessoas cujo viés fosse ensinar alguma coisa assim, você tinha o vendedor de TI e o cliente de TI, dando depoimentos sobre os cases. Não é de todo ruim, mas, cara, não tem, sabe, falta... Aí você vê aqueles... Ainda mais no mundo de hoje, onde a gente em redes sociais fala que o melhor propaganda é conhecimento, é conteúdo. Ninguém mais quer ouvir o jabá, né? Jabá a gente não precisa. Me mostra o que você conhece. É inbound e outbound, né? Aquela história do inbound e outbound. Se você... mídia social, você tem que fazer o below the line cada vez mais, né? Não a mídia normal... E fazer o cara querer te consultar. Claro. Agora, você chegar lá e fazer uma venda, explicitamente era o que estava sendo feito, muito disfarçado. E aí eu falei, normalmente você pega 30% das palestras e tira conteúdo. Esse ano, eu diria que 10%. Puxa. E não dava para ficar assistindo certas palestras. E com a coisa de querer agradar todo mundo no centenário, as tais super sessions que juntam 4 mil pessoas numa sala, com 5 caras palestrando 40 minutos. Nossa, ninguém fala nada, porque 15 minutos para cada um. Aí você tem que fazer média com cada um. Se um tem mais conteúdo, não adianta, você tem que falar com o outro para ser educado. Ai, que absurdo. Agora, então, vamos dizer, se você for tirar aí do pouco que você trouxe, qual foi a essência que valeu a pena? Vou falar um pouquinho mais abrangentemente. Eu tinha ido no World Retail Congress em Berlim, na Europa, que é a NRF europeia. Entre aspas, tá? É inglesa, mas um fiasco. Mesma coisa. Aí você percebe o seguinte, varejo não está acontecendo mais anualmente. Varejo acontece a cada dia. Então, a gente já sabia que e-commerce iria ser o mobile commerce, o tema, porque é uma coisa que está pegando, app daqui, dali. Tá? Então, e-commerce seria um negócio importante aberto. Forte. Talvez a única tendência, que já deixou de ser tendência, porque apareceu o F-commerce. Facebook Commerce. Facebook? O que é Facebook Commerce? É uma loja dentro do Facebook. Que os caras estavam vendendo assim, você instala a sua loja de graça, faz um site na internet. Dentro do e-commerce,
a tendência mais séria que vai acontecer esse ano é a concentração das mídias sociais. Tá. Porque esse é um desafio, né? Como é que eu não dá administro tudo? É o Facebook que vai ser o link, o hub. Perfeito. Sabe, a janela para o céu vai ser o Facebook. Pode ter certeza absoluta. Você vai no LinkedIn, sei lá o quê, LinkedIn virou coisa de emprego. Né? Vai procurar emprego. Classificados, perdeu o emprego, né? Corre para o LinkedIn. Se associa a você. O Facebook criou uma loja pela internet. A H&M já está nela, Victoria's Secret, já está todo mundo lá. Então, eu diria para você que fora a sustentabilidade que já está rolando, tá certo? Fora o mobile commerce. Mobile commerce que está forte pra caramba, veio o F-commerce. Tem uma coisa que eu tenho dito há muito tempo, mas não tem sido levado muito a sério, que é o tal do design mutante. Você entra num site, na home, e daqui a 15 minutos você entra de novo, se ela não tiver mudado, você fica muito frustrado. E a loja está assim. O cara projetou o virtual para a loja. Então a loja tem que ser mutante, igual isso aqui. Troca cenário. Isso é uma loucura, porque quando você falou isso, na hora me veio o seu site da Ponto de Referência, que eu adoro as caixinhas que eu posso widgets, trocar de lugar. Sem contar o elogios por dia, bacana, que eu também sou fã. Eu vou te convidar para entrar no site www.pdr.com.br para você conhecer. E a do elogios... Todo dia lá, você vai achar o link e você vai encontrar. Vale a pena visitar, manda porque elogio é muito alguém, diferente. Né? Mande um elogio para alguém, é muito inovador. E aí trazer isso para um meio físico é um desafio. Se nem no site nós estamos conseguindo. Você não consegue aqui? A galera está vendo lá o cenário, né? Aqui está tudo azul porque é chroma key. E eles já estão preocupados porque tem o próximo programa, tem cenário para montar, mas todo mundo tira de letra. Minha receita é assim, não é mais arquitetura, é literalmente cenários. Tem que fazer uma coisa mais descartável. Os meios, quais são os meios? Tem um monte de meio hoje digital que você pode fazer, né? O cara da Hollister fez um painel. Uma vitrine inteira, né? Que virtual. É uma praia. É uma praia, a filmagem de uma praia na Califórnia. Bacana. Depois vira papel de parede. Se eu fosse ele, mudaria de vez em quando. Eu fui na São Paulo Fashion Week e lá tem uma parede de telas de LCD e assim eles vão mudando os modelos, as roupas e aquilo está constantemente mudando. Agora, posso te dizer, meio galão de tinta, um pintor e uma parede programada para ser repintada faz o mesmo efeito. Verdade. É só não ficar usar a criatividade. Exatamente. Né? E ter a coragem de mudar. Eu tenho desafiado... A gente tem clientes bacanas, da Farm, por exemplo, que eu falo para eles, olha, vem cá, por que cheiro tem que ser sempre o mesmo? Mudança de estação, você quer causar um ruído no cliente, não quer? Troca o cheiro no começo da mudança de estação. Fantástico. Então essas coisas têm que ser muito desafiadas. Talvez a gente sempre fala que o maior indicador, o que a gente gosta de instigar as pessoas a medirem, é elogio por dia. Não é à toa que a gente fala de elogio. Uma empresa só tem reputação boa se ela for elogiada. Esse é o indicador. Então, para isso, você tem que fazer diferente. E como é que foi? Vocês levaram alguns grupos brasileiros, né? O Brasil que levou aí o maior número de visitantes estrangeiros da feira. 33% dos estrangeiros eram brasileiros, que era o maior grupo. Então, como é que foi a sua experiência? O que eles viram? O que eles trouxeram aí na bagagem? A gente levou 3 grupos diferentes, né? O Fred Alecrim, que é de Natal, levou um pessoal, por acaso, da FEComércio, que a gente estava comentando agora há pouco, de 20 e poucos executivos da FEComércio de Natal. Tá. Então, esse é um customizado. Nós acompanhamos o grupo da Amanco. A Amanco é uma empresa que faz um trabalho de ecologia empresarial bacana, incentivando os lojistas. A Amanco é aquela dos tubos e conectores, conexões. Até usamos esse termo para eles lá, ó, vocês vão para Nova York, conecta, né? Conecta com as coisas, vai fazer compra, pensa naquilo que você aplica para o seu negócio. O Da Vinci falava, a inteligência começa com a curiosidade e termina com a conexão. Se você tem curiosidade e conecta, você vai ser um cara mais inteligente do mundo. E aí nós levamos 100 pessoas para fazer, obviamente, passeio e para ver a Home Depot e a IKEA, para ver lá que eram lojas que tinham interesse para eles. Então fizemos visitas programadas e a feira. 100 pessoas. Pessoal muito bom, bem agradecido. A Amanco é uma empresa que eu prezo muito como filosofia de empresa. E depois na Brasil Varejo, que a gente vai, acho que faz uns 8 anos que eu vou para o Brasil Varejo, levamos 50 pessoas, tinha, entre todo mundo, tinha 10 pessoas da Hering, que a gente tem muito orgulho da Hering nos escolher,
Porque até outro dia a gente era um grupo pequenininho, agora a gente está ficando metido a beça. A gente tem feito umas visitas maravilhosas, fomos numa tal de Bumble and Bumble, que você ia amar, de cabeleireiro. Bumble and Bumble, 5 andares de um cabeleireiro. Na verdade, eles são produtos para cabelo fashion, para desfile e tal. Só que ele tem um prédio de 5 andares, onde tem universidade e tal, para cabeleireiro e para cliente de cabeleireiro. Que incrível. De uma competência, assim que você fala, como é que pode um ramo para fazer, e fazendo palestra outro dia para o Casa Shopping lá no Rio de Janeiro, eu falei, vocês têm que tratar os arquitetos igual eles tratam os cabeleireiros. Eles vão amar. Olha, entendeu? perfeito. E não só... Uma lição de vida, E não só né? os famosos. É isso. Que esse que é o grande lance. Eles pegam o cabeleireiro começando, leva para lá, ensina o cara a ser um hairstylist maravilhoso, o cara ganha um ofício na vida. Olha que coisa. E aí, então, vamos dizer, as visitas, São muito tudo mais isso ricos, complementou, foram muito mais né? ricos do que os conceitos que a gente viu nas palestras. E vamos dizer... Agora, você já foi em rodízio de churrascaria? Já. Você sai falando o quê? Nunca mais eu volto, né? Eu já estou dizendo para você que eu vou voltar, porque eu saí de lá falando, nunca mais eu volto, mas nós temos que provocar a mudança lá, o brasileiro está tão influente, e fazer os caras mudarem. Então, a ideia é a gente tentar fazer com que eles voltem ao esquema original de conteúdo. E quem sabe plantar uma semente para fazer uma aqui no Brasil também, não é? A gente precisava ter alguma coisa dessa natureza para ajudar a evolução e o desenvolvimento do nosso Mas você varejo. sabe que, assim, ó, tem um cara que eu tenho uma admiração enorme, que é o Gouveia, né? Ele já faz coisas aqui, é só ampliar, mas o Brasil já tem umas coisas que estão sendo feitas, uns eventos, tem a reunião do CNDL que é anual, que junta todo mundo, já tem algumas coisas muito significativas. E eu vou te dizer com a maior franqueza, há muito tempo atrás, você é muito mais nova do que eu ia para os Estados Unidos e voltava cheio de coisa que não tinha no Brasil. Agora, aconteceu isso com o varejo. Você volta de lá e você fica com saudade de algumas coisas que tem aqui. Olha só. Muito boas. O Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho o maior orgulho do que é a moda feminina no Rio de Janeiro. As lojas do Rio de Janeiro estão com uma competência maravilhosa, assim, bem bacana. E eu acho que em sustentabilidade nós já damos aí muita aula. Muito exemplo. Né? Eu acho que a gente já tem realmente muito a ensinar para o mundo. Por isso que eu digo que o Brasil já está num momento onde algumas empresas se destacam e nós precisamos disseminar isso para todo o varejo, desde a pequena loja até a grande loja, porque usando a criatividade que o brasileiro tem, nós vamos aplicar aqueles conceitos americanos muito antes deles. Muito antes, mais rápido e com resultado melhor, muito mais não criatividade. O brasileiro tem essa coisa maluca de ele bypassar certas fases de implementação das coisas, porque ele é muito experimentador, né? O brasileiro experimenta muito. Aquela história do Orkut ter virado um case mundial, porque no Brasil era maior do que em qualquer lugar. E assim, outro dia eu cheguei a gente fala de rede social, né? E fala de novo luxo, que é outra tendência. Cheguei no aeroporto em Porto Alegre, tinha todos os caras da limpeza numa mesa consumindo de um dos restaurantes do aeroporto. Nunca isso acontecia. O cara levava marmita. O que eles fizeram? Eles perceberam que esse cara está querendo consumir e querendo status e criaram uma condição especial para os funcionários do aeroporto. Olha só. Que e maravilha, ganha o mercado, né? Novo luxo. Aí cheguei num lugar aqui em São Paulo outro dia, Ecoa, na frente da livraria... O Ecoa Café, já entrevistei o Henrique, que é um dos sócios. O cara chegou lá, tome um café que alguém deixou para você ou deixe um café para alguém. Eu falei, o que é isso? Como é que é? Você deixa um bilhete? Aí deixei, fazendo... uma ligação entre as pessoas. Não precisa ser digital, né? Rede social você faz. Eu fui num restaurante americano que me ensinou um monte de coisas sobre rede social. Tinha um botão 30, 40, 50. O que é isso? Conheço 30 clientes pelo nome e sei como ele gosta do ponto da carne. Olha 40, só. 50. Espetáculo. Muito. São coisas simples que a gente precisa colocar em prática, né, Edmur? Coragem. É isso que eu falo, né? Quem tem mais potencial de inovar, o pequeno ou o grande? É o pequeno. Porque se ele inovar e não der certo, ele para de fazer e acabou. O grande, que foi a derrocada dos Estados Unidos na crise, foi a força da cadeia de loja. O sameness multiplicado no ambiente que tem venda garantida é mole. Você faz a mesma coisa várias vezes. Hoje em dia, como não tem venda garantida, ou você inova ou está lascado.
Outra cadeia de loja que é exemplo de competência é a Lululemon Atlética, que é canadense. Olha só. Loja de yoga que abre com todas as fotos dos professores de yoga famosos da cidade onde ela vai. Então ela começa já construindo rede social e ganhando viral. E cede a vitrine para os professores de yoga menos famosos darem demonstração. Olha. Aí você entra dentro da loja, tem cartaz de feedback que o cliente dá e elas se comprometem a dar a resposta em um dia. E o provador tem um quadro branco onde tem o nome da pessoa e o número que ela está experimentando, para todo mundo que estiver lá fora poder ajudar. Ah, isso é incrível, né? Básico. Básico. Coisas simples e que deixam clientes muito mais do que satisfeitos, surpreendido. Não, maravilhoso, adorei. O tempo passa muito rápido. Aí eu tenho uma última pergunta para fechar. Você já falou sobre a alma dos negócios, mas agora eu queria saber qual é a alma do seu negócio, do ponto de referência. Paula, quando eu abri a ponto de referência, eu falei, eu vou abrir um lugar. Eu era muito questionador da qualidade de vida que tinha as pessoas nas empresas, né? E aí, meu filho mais velho, Gustavo, ele é muito questionador. E no segundo livro que eu estava escrevendo, ele começou a me questionar. Eu falei, Gustavo, você quer saber qual é o meu prefácio? A melhor coisa que você pode conquistar na vida é o direito de ser o que você é no trabalho. Maravilhoso. Né? Você vai? É. E aí a ponto de referência é um lugar onde eu não contrato ninguém, eu só chamo para trabalhar ou o cara vem porque achou bacana. Aí eu construí um lugar onde o meu objetivo principal era que a pessoa se realizasse e pudesse, sendo ela mesma. Para isso, os valores são muito claros e eu espero que a pessoa, ao vir, a Mônica, por exemplo, é uma pessoa que eu admiro pra caramba, a gente briga a beça por conceito, por não sei o quê, só que, a Mônica é uma pessoa que ela fez trabalho em empresa Natura 2 anos sem eu pisar, porque todo mundo falava quando eu abri a empresa. Você vai ver o que é é só Edmur Sayane. A Mônica fez trabalho sozinha na Natura 2 anos sem eu pisar, ou seja, ela tem uma competência própria e era isso que eu queria. E ponto de referência era o que eu queria que as pessoas fossem quando trabalhassem na ponto de referência, e os clientes também. Então eu falava, Mônica está em São Paulo, eu quero que ela seja um ponto de referência. Luciana em Cuiabá, quero que ela seja um ponto de referência. E as pessoas acabam sendo, sabe, uns caras referência na cidade, como eu aprendi quando eu fui fazer consultoria, você é consultor ou consultável? Eu falei, consultável é melhor que consultor, né? Consultável é o cara que você quer conversar para poder aprender. É verdade. E eles viraram isso, cara. Tem uns caras. Então eu queria um ambiente desse. Às vezes, com tudo quanto é empresa, eu fui na Zappos.com, fiz 2 dias de bootcamp para ver o que eles faziam. Eu falei, minha empresa, é claro que eu não tenho o glamour que eles têm, mas é igual, cara. As pessoas brincam, se divertem, me sacaneiam, falam bobagem para mim, eu falo bobagem para elas. Eu queria isso e eu acho que eu consegui fazer. No ano passado, quando eu tive câncer e me curei, né, eu tive o melhor câncer da face da Terra, porque foi uma coisa toda bem tratada e tive condições de fazer tudo. Eu falei, o que eu quero da minha vida? Tenho 3 filhos que eu amo, uma mulher que eu amo, uma empresa, saí de onde eu saí, meu pai era duro, e consegui construir um monte de coisa em termos... Ajuda as pessoas, eu acabei de dar uma palestra agora, se ajuda as pessoas a ajudar as outras, que para mim é a coisa mais bacana que a gente faz. Esse negócio de ecologia empresarial tem um sentido que é fazer as empresas ficarem mais humanas. Maravilhoso. Parar de ser resultado. Fazer a diferença no mundo. A alma da gente, acho que é essa aí, um pouco de corrente do bem aí. De repente você encontra o cara, li teu livro, implementei um negócio desse, você fala, valeu. Valeu. Que delícia. Olha, essa entrevista valeu muito, foi maravilhosa. Não, mais para mim, foi melhor para mim do que para você. Eu agradeço muito, muito mesmo. Foi uma honra tê-lo aqui. Espero que a gente tenha oportunidade e contem com o programa Alma do Negócio. Eu que diga e conta com a nossa alma aí, que a gente empresta ela várias vezes. Tá ótimo, obrigado. Maravilha. E hoje, então, encerramos o programa maravilhoso. Ficamos por aqui. Eu espero você na quinta-feira da semana que vem, às 4 horas da tarde. Muito obrigada.